As lágrimas escorriam pelo rosto de Marta enquanto ela ajoelhava diante do túmulo. 3 dias. 3 dias desde que seu irmão Lázaro havia partido. O cheiro de mirra e aloés ainda pairava no ar, mas não conseguia mascarar o odor da morte que começava a se instalar. Se ao menos Jesus estivesse aqui, ela murmurou, suas palavras carregadas de dor e uma pitada de acusação. Mas então, através de suas lágrimas, ela viu uma figura se aproximando. Era ele. O mestre havia finalmente chegado. Senhor, Marta disse, levantando-se apressadamente, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus olhou nos olhos dela, e naquele momento, algo extraordinário aconteceu. Teu irmão ressuscitará, ele disse com uma certeza que desafiava toda a lógica humana. Marta assentiu, pensando na ressurreição do último dia, mas Jesus a interrompeu com palavras que ecoariam através dos séculos. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Esta não era apenas uma promessa vaga sobre um futuro distante. Era uma declaração que mudaria tudo o que a humanidade entendia sobre a morte, sobre o céu, e sobre os relacionamentos que transcendem a mortalidade. Pois quando Jesus chamou Lázaro para fora daquele túmulo, quando o homem morto emergiu ainda envolto em faixas funerárias, algo ficou cristalino. A morte não tinha a última palavra. E se a morte não era o fim, então surge a pergunta que tem assombrado corações humanos desde então. O que acontece com nossos relacionamentos quando cruzamos para o outro lado? O funeral estava lotado. Centenas de pessoas se aglomeravam na sinagoga, cada uma carregando suas próprias memórias de Raquel. Para alguns, ela era a mãe que nunca dormia até que todos os filhos estivessem seguros em casa. Para outros, era a avó cujas mãos calejadas faziam o melhor pão de cevada de toda Jerusalém. Para Davi, seu marido de 40 anos, ela era simplesmente tudo. Enquanto o rabino recitava os salmos tradicionais, Davi não conseguia tirar os olhos do rosto sereno de sua amada. As rugas que contavam histórias de risos compartilhados, as mãos que haviam segurado as suas através de guerras e fomes, o cabelo grisalho que ele ainda achava lindo, tudo isso desapareceria para sempre quando a pedra fosse rolada sobre o túmulo. As palavras de conforto fluíam ao seu redor como água sobre pedra. Ela está em um lugar melhor agora. Um dia vocês estarão juntos novamente. Mas eram apenas palavras vazias de esperança ou havia verdade nelas? É aqui que nossa jornada começa, não com teorias abstratas sobre o além, mas com a dor crua e real da separação. Porque se há uma coisa que une toda a humanidade, é isto. Todos nós já perdemos ou perderemos alguém que amamos. E no fundo de nossos corações, todos fazemos as mesmas perguntas desesperadas. Verei meu filho novamente? Minha mãe me reconhecerá? Meu cônjuge se lembrará de nosso amor? As respostas que o mundo oferece são tão variadas quanto insatisfatórias. Alguns dizem que nos tornamos anjos, flutuando em nuvens com harpas. Outros falam de reencarnação, de voltar como pessoas diferentes ou até animais. Há aqueles que acreditam que simplesmente cessamos de existir, que a consciência se apaga como uma vela ao vento. E ainda outros imaginam uma absorção cósmica, onde perdemos nossa individualidade e nos fundimos com o universo. Mas e se houvesse uma fonte de verdade sobre isso? E se não tivéssemos que adivinhar ou especular? E se o próprio Criador do universo, aquele que desenhou os limites entre a vida e a morte, tivesse nos dado respostas claras? A verdade é que ele deu. Nas páginas das Escrituras Sagradas, encontramos não apenas vagas promessas ou metáforas poéticas, mas revelações específicas sobre o que acontece quando morremos, sobre a natureza do céu, e sim, sobre se reconheceremos nossos entes queridos lá. Mas aviso, o que vamos descobrir pode desafiar tudo o que você sempre acreditou. Pode confrontar as histórias reconfortantes que contamos a nós mesmos. Pode até parecer bom demais para ser verdade, ou em alguns casos, mais sóbrio do que gostaríamos. Mas se realmente acreditamos que Deus é real, que sua palavra é verdadeira, então temos que estar dispostos a deixar de lado nossas suposições e ouvir o que ele realmente diz. Vamos começar com a pergunta mais fundamental de todas. O que realmente acontece no momento em que respiramos pela última vez?
O quarto do hospital estava quieto exceto pelo bip constante dos monitores. Sarah segurava a mão de seu pai, sentindo o calor deixando lentamente seus dedos. 87 anos de vida, de memórias, de amor, tudo chegando ao fim. Ela viu o peito dele subir e descer, cada respiração mais superficial que a anterior. E então, com uma expiração final suave, parou. Naquele momento, o que aconteceu? O mundo viu apenas um corpo sem vida, uma cessação de funções biológicas. Os médicos registrariam a hora da morte, o agente funerário seria chamado, os arranjos seriam feitos. Mas isso é apenas metade da história, a metade visível. Porque, de acordo com as Escrituras, algo muito mais profundo acabará de ocorrer. O rei Salomão, o homem mais sábio que já viveu, escreveu em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Então o pó voltará à terra como era, e o espírito voltará a Deus que o deu. Note a distinção clara: o corpo retorna ao pó, mas o espírito tem um destino diferente. Não somos apenas matéria física animada por impulsos elétricos. Somos seres com uma dimensão eterna. Jesus tornou isso ainda mais claro quando contou uma história que não era parábola, mas um vislumbre da realidade além do véu. No Evangelho de Lucas, capítulo 16, ele fala de dois homens, um rico que vivia em luxo e um mendigo chamado Lázaro que jazia em seu portão, coberto de feridas, ansiando por migalhas da mesa do rico. Ambos os homens morreram. Mas ouça o que aconteceu em seguida. O mendigo foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, um lugar de conforto e paz. O homem rico também morreu e foi sepultado, mas acordou em um lugar de tormento. E aqui está o que é fascinante. Ambos os homens estavam plenamente conscientes. O homem rico podia ver, sentir, lembrar. Ele reconheceu Abraão à distância e Lázaro ao seu lado. Ele se lembrava de sua vida na terra, de seus 5 irmãos ainda vivos. Sua personalidade, suas memórias, sua identidade, tudo permaneceu intacto. Isso destrói completamente a ideia de sono da alma, a noção de que ficamos inconscientes até a ressurreição final. Não, a consciência continua. Identität persist. As memórias permanecem. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, colocou de forma ainda mais direta. No segundo livro aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8, ele declara: estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. Não há período de espera. Não há purgatório. Não há estágio intermediário. Para o crente, o último batimento cardíaco na terra é seguido imediatamente pela presença de Jesus. Pense nisso por um momento. Se seu ente querido conhecia Cristo, então no instante em que seus olhos se fecharam aqui, eles se abriram lá. Enquanto você chorava sua partida, eles estavam experimentando alegria indescritível. Enquanto você sentia o peso do luto, eles estavam sentindo a leveza da glória. Mas isso levanta uma questão urgente. E aqueles que não conheciam Cristo? A mesma passagem que fala do rico e Lázaro nos dá uma resposta sóbria. O homem rico, apesar de toda sua riqueza e status terrenos, encontrou-se em um lugar de sofrimento consciente. Ele podia ver o que havia perdido. Ele entendia a finalidade de sua situação. Ele até implorou que alguém fosse avisar seus irmãos, para que não terminassem no mesmo lugar. Esta é a realidade dura que nossa cultura tenta desesperadamente ignorar ou explicar de outra forma. Mas Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu, não porque ele se deleitasse nisso, mas porque o perigo é real e ele veio para nos salvar dele. O livro do Apocalipse, capítulo 20, versículos 12 a 15, descreve o julgamento final onde aqueles cujos nomes não são encontrados no livro da vida são lançados no lago de fogo. Esta não é uma metáfora. Esta não é uma tática de medo. Esta é a consequência eterna de rejeitar o único que pode nos salvar. Mas mesmo isso não é o fim da história. Porque a Bíblia fala de algo ainda por vir, uma ressurreição física, uma reunião de corpo e alma, uma restauração completa que vai além de qualquer coisa que possamos imaginar. Paulo escreve em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 52 e 53, sobre um momento em que, num piscar de olhos, ao som da última trombeta,
os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nossos corpos mortais se revestirão de imortalidade. O perecível se tornará imperecível. Isso significa que a existência desencarnada no céu ou no inferno não é o estado final. Deus criou os humanos como seres físicos e espirituais, e seu plano final inclui a restauração de ambos. Haverá novos céus e nova terra, e viveremos neles com corpos ressurretos e glorificados, assim como Jesus teve após sua ressurreição. Mas isso nos leva de volta à nossa pergunta central. Quando isso acontecer, quando estivermos nesse estado final e glorioso, reconheceremos aqueles que amamos? A montanha estava envolta em névoa quando Pedro, Tiago e João seguiram Jesus pela trilha íngreme. Eles haviam visto milagres antes, água transformada em vinho, tempestades acalmadas, mortos ressuscitados. Mas nada os havia preparado para o que estava prestes a acontecer. De repente, enquanto Jesus orava, seu rosto começou a brilhar como o sol. Suas roupas se tornaram brancas, mais brancas que qualquer lavadeira na terra poderia torná-las. E então, como se o véu entre o céu e a terra tivesse sido momentaneamente levantado, duas figuras apareceram ao lado dele. Agora, pare e pense sobre isso por um momento. Moisés havia morrido 1400 anos antes, seu corpo enterrado por Deus em um local secreto nas montanhas de Moabe. Elias havia sido levado ao céu em uma carruagem de fogo 900 anos antes. No entanto, aqui estavam eles, não como fantasmas ou espíritos sem forma, mas reconhecíveis, identificáveis, ainda eles mesmos. O que é ainda mais notável é que Pedro, Tiago e João souberam quem eles eram. Não houve introduções. Não houve confusão. De alguma forma, eles simplesmente sabiam. Pedro ficou tão impressionado que sugeriu construir 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não disse uma para Jesus e 2 para esses estranhos. Ele sabia exatamente quem eram. Isso nos diz algo profundo sobre a natureza da identidade na vida após a morte. Moisés ainda era Moisés. Elias ainda era Elias. A morte não havia apagado quem eles eram. Séculos no céu não haviam dissolvido suas identidades em alguma consciência cósmica genérica. Eles permaneceram indivíduos distintos, reconhecíveis e conhecidos. Mas talvez você esteja pensando, isso foram figuras do Antigo Testamento em um evento sobrenatural especial. E quanto a pessoas comuns? E quanto a nós? A resposta vem do próprio Jesus após sua ressurreição. Quando ele saiu do túmulo naquela manhã de domingo, ele não voltou como um espírito etéreo ou uma presença mística. Ele voltou em um corpo físico, glorificado, mas ainda reconhecível. Maria Madalena o reconheceu quando ele disse seu nome. Há algo poderoso nisso. A maneira como ele disse Maria era tão distintamente dele que atravessou sua dor e confusão. No Evangelho de João, capítulo 20, versículo 16, aquela única palavra quebrou todas as suas dúvidas. Era ele. Realmente era ele. Os discípulos na estrada para Emaús caminharam com ele por quilômetros, seus corações queimando enquanto ele explicava as Escrituras. Mas foi no partir do pão, aquele gesto familiar, aquela maneira particular como ele dava graças e partia o pão, que seus olhos foram abertos. Lucas capítulo 24, versículo 31 nos diz que eles o reconheceram naquele instante. Tomé, sempre o cético, precisava de provas físicas. E Jesus as forneceu. Coloque seu dedo aqui, Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 27. Veja minhas mãos. Estenda sua mão e coloque-a no meu lado. As feridas ainda estavam lá, transformadas, glorificadas, mas ainda parte de quem ele era. Tomé não precisou perguntar quem era. Ele sabia. Meu Senhor e meu Deus! Ele exclamou. E não foram apenas encontros individuais. Jesus apareceu a grupos, comeu com eles, deixou-os tocá-lo. Em uma ocasião, Paulo nos diz em 1 aos Coríntios capítulo 15, ele apareceu a mais de 500 pessoas de uma vez. 500 pessoas que o reconheceram, que podiam testemunhar. Sim, era Jesus. Nós o conhecíamos. Nós o vimos.
Se Jesus manteve sua identidade através da morte e ressurreição, se Moisés e Elias mantiveram as deles através de séculos no céu, por que seria diferente para nós? A ressurreição não apaga quem somos, ela aperfeiçoa quem somos. Mas isso levanta outra questão. Se reconheceremos uns aos outros, se nossas identidades persistem, o que acontece com nossos relacionamentos? Ainda serei casado com meu cônjuge? Meus filhos ainda serão meus filhos? Meus pais ainda serão meus pais? Jesus abordou isso diretamente quando os saduceus tentaram encurralá-lo com uma pergunta sobre o casamento na ressurreição. Eles contaram uma história elaborada sobre uma mulher que teve 7 maridos, cada um morrendo por sua vez, e então perguntaram: na ressurreição, de quem ela será esposa? A resposta de Jesus em Mateus capítulo 22, versículo 30 foi revolucionária. Na ressurreição, as pessoas não se casarão nem serão dadas em casamento, serão como os anjos no céu. Para muitos, isso soa como uma perda. Se não há casamento no céu, isso significa que o amor que compartilho com meu cônjuge simplesmente desaparece? Se as estruturas familiares como as conhecemos não existem lá, perdemos esses relacionamentos preciosos? Mas isso é entender mal o que Jesus está dizendo. Ele não está dizendo que perderemos o amor, ele está dizendo que o transcenderemos. O casamento, por mais belo que seja, é uma sombra de algo maior. É por isso que Paulo chama o casamento de mistério que aponta para Cristo e a Igreja em Efésios capítulo 5. No céu, teremos a realidade da qual o casamento terreno era apenas uma figura. Pense desta forma: imagine uma criança que ama sua bicicleta com rodinhas. É sua possessão mais preciosa. Então, um dia, ela aprende a andar sem as rodinhas e experimenta a liberdade e alegria do ciclismo real. Ela perdeu algo? Tecnicamente, sim, as rodinhas se foram. Mas o que ela ganhou é infinitamente melhor. No céu, o amor exclusivo e protetor necessário no casamento terreno dará lugar a um amor perfeito e universal que não diminui, mas amplifica nossa capacidade de amar. Você não amará seu cônjuge menos, você o amará perfeitamente, junto com todo outro crente, em uma comunidade de amor que não conhece ciúmes, insegurança ou perda. Seus filhos ainda serão as pessoas que você criou, com todas as memórias e experiências compartilhadas. Mas em vez de serem seus em um sentido possessivo, eles serão seus irmãos e irmãs em Cristo, co-herdeiros do reino. A alegria que você sentiu ao vê-los dar os primeiros passos palidecerá em comparação com a alegria de adorar junto com eles diante do trono de Deus. Seus pais ainda serão aqueles que lhe deram vida, que moldaram seus primeiros anos. Mas em vez da hierarquia e às vezes da dor que marca as relações pais-filhos terrenas, haverá igualdade perfeita e compreensão mútua como filhos de Deus. A verdade é que nossos relacionamentos terrenos, por mais preciosos que sejam, são limitados pelo pecado, pelo tempo e pela mortalidade. Nós amamos imperfeitamente. Nós entendemos parcialmente. Nós nos conectamos incompletamente. Mas no céu, todas essas limitações são removidas. Paulo captura isso lindamente em 1 aos Coríntios capítulo 13, versículo 12. Agora vemos apenas um reflexo, como em um espelho, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, assim como sou plenamente conhecido. Imagine conhecer e ser conhecido completamente, sem pretensão, sem mal-entendidos, sem as barreiras que o pecado cria. Imagine relacionamentos onde o amor nunca falha, onde a confiança nunca é quebrada, onde a alegria de estar junto nunca diminui. Mas há uma sombra sobre esta bela imagem, uma pergunta que muitos de nós carregamos em segredo. E se nem todos os meus entes queridos estiverem lá? O silêncio na sala de jantar era ensurdecedor. Era a véspera de Natal, e pela primeira vez em 40 anos, a cadeira na cabeceira da mesa estava vazia. Ana olhou ao redor para sua família reunida, seus 3 filhos, seus cônjuges, um punhado de netos. Mas seus olhos continuavam voltando para aquela cadeira vazia onde Marcos sempre se sentava. Marcos, seu primogênito. Brilhante, engraçado, teimoso Marcos. Ele havia rejeitado a fé da família anos atrás, chamando-a de muleta para os fracos,
um conto de fadas para aqueles que não podiam encarar a realidade. Discussões se transformaram em brigas. Brigas se transformaram em silêncio. E então, naquele dia terrível de outubro, o telefonema chegou. Acidente de carro. Morto no local. 38 anos de idade. Agora, enquanto a família se preparava para orar antes da refeição, Ana lutava com a pergunta que a assombrava dia e noite. Onde estava Marcos agora? E se ela chegasse ao céu um dia, lembraria dele? Sentiria sua ausência por toda a eternidade? Estas são as perguntas mais difíceis que enfrentamos, porque tocam na interseção do amor de Deus e sua justiça, sua misericórdia e sua santidade. E a Bíblia não se esquiva delas, embora as respostas possam não ser o que esperamos ou mesmo o que queremos ouvir. Primeiro, temos que enfrentar a realidade do que Jesus ensinou sobre o destino eterno. Em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, ele disse: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Estas não são palavras fáceis. Elas confrontam nossa preferência cultural por um Deus que é todo amor e nenhum julgamento, toda aceitação e nenhuma justiça. Mas o mesmo Jesus que falou ternamente às crianças e perdoou adúlteras também alertou repetidamente sobre a realidade do inferno. Por quê? Porque é real. Porque o perigo é genuíno. Porque Ele nos ama demais para mentir para nós sobre as consequências de nossas escolhas. Romanos capítulo 2, versículos 6 a 8, deixa claro: Deus retribuirá a cada um conforme o que tenha feito. Dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Note que Deus não envia pessoas para o inferno arbitrariamente. As pessoas escolhem seu destino através de suas respostas a ele. Lewis disse uma vez que no final, há apenas dois tipos de pessoas. Aquelas que dizem a Deus seja feita a tua vontade e aquelas a quem Deus diz seja feita a tua vontade. O inferno é Deus honrando nossa escolha de viver sem Ele, estendida por toda a eternidade. Mas isso não torna mais fácil quando a pessoa que fez essa escolha é alguém que amamos. Então, o que acontece no céu? Seremos atormentados para sempre pela ausência deles? Apocalipse capítulo 21, versículo 4 nos dá uma promessa: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Pense sobre a abrangência desta promessa. Toda lágrima, não apenas algumas. Nenhuma tristeza, não tristeza reduzida. Nenhum choro, nenhuma dor. A antiga ordem das coisas, que inclui a dor da separação e perda, terá passado. Como isso é possível se pessoas que amamos não estão lá? A Bíblia não nos dá uma resposta detalhada, mas nos dá pistas. Isaías capítulo 55, versículo 9 nos lembra: Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. No céu, veremos com perfeita clareza. Entenderemos a justiça de Deus completamente. Veremos como Ele estendeu a mão para cada pessoa, como Ele providenciou um caminho, como Ele respeitou o livre-arbítrio que Ele mesmo nos deu. E nessa compreensão perfeita, encontraremos paz perfeita. Alguns especularam que não nos lembraremos daqueles que não estão lá, mas isso parece inconsistente com o ensino bíblico sobre nossa consciência e memória continuadas. Outros sugeriram que estaremos tão absortos na glória de Deus que sua ausência não nos afetará. Mas talvez a verdade seja mais profunda, que no céu, veremos tudo da perspectiva de Deus, e nessa visão perfeita, encontraremos não apenas aceitação, mas verdadeira paz e alegria. Mas aqui está o que sabemos com certeza: Deus não quer que ninguém pereça. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9 deixa isso claro: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento.
Cada amanhecer que seu ente querido descrente vê é outro dia da paciência de Deus, outro dia de oportunidade. Cada batida do coração deles é sustentada pelo Deus que anseia que eles se voltem para Ele. E isso nos dá a nossa missão. Se a eternidade é real, e é, então nada é mais importante do que onde as pessoas a passarão. Atos capítulo 16, versículo 31 nos dá a promessa: creia no Senhor Jesus, e serão salvos, você e os de sua casa. Note que não diz que sua fé automaticamente salvará sua família. Cada pessoa deve fazer sua própria escolha. Mas sua fé, vivida autenticamente, cria um ambiente onde essa escolha se torna mais provável. Seus filhos veem Cristo em você. Seu cônjuge experimenta seu amor através de você. Seus pais testemunham sua transformação em você. Então ore. Ore como se a eternidade deles dependesse disso, porque depende. Ame-os com o amor de Cristo. Viva sua fé de forma tão atraente que eles queiram saber sua fonte. Compartilhe o Evangelho quando as portas se abrirem. E confie que Deus está trabalhando mesmo quando você não pode ver. Porque aqui está a verdade. Enquanto houver vida, há esperança. O ladrão na cruz encontrou salvação em seus momentos finais. O carcereiro filipense e toda sua casa creram em uma única noite. Deus se especializa em transformações de última hora e corações impossíveis. Mas não espere. A eternidade é longa demais para estar errado, e a vida é curta demais para presumir que sempre haverá mais tempo. A sala do trono era diferente de tudo que João tinha imaginado. Crescendo ouvindo as histórias do Templo de Salomão, ele pensava que sabia o que era grandeza, ouro e cedro, pedras preciosas e artesanato fino. Mas isso estava além da linguagem humana. Não era apenas a escala, embora o espaço parecesse conter multidões incontáveis sem aglomeração. Não era apenas a beleza, embora cores que não existiam na terra dançassem diante de seus olhos. Era a alegria pura, neo-adulterada, transbordant alegria que emanava de cada ser presente. E havia tantos deles. João viu rostos de todas as tribos e nações, cada um único, cada um radiante. Ele reconheceu alguns, havia Pedro, ousado como sempre, mas agora sem traço de medo. Havia Estevão, seu rosto não mais contorcido em agonia, mas brilhando com deleite. Havia profetas de antigamente e mártires de ontem, todos perfeitamente eles mesmos e ainda assim perfeitamente transformados. Mas o que mais impressionou João foi como eles interagiam. Na terra, as diferenças dividiam judeu e gentil, escravo e livre, homem e mulher. Aqui, essas distinções permaneciam visíveis mas não significavam nada. Um general romano abraçava um escravo galileu como irmão. Uma nobre egípcia ria com uma camponesa chinesa como se fossem amigas de infância. Que, João percebeu, agora eram. Porque todos eram família. Não no sentido vago e metafórico que às vezes usavam na terra, mas real e verdadeiramente família. Filhos e filhas do mesmo Pai, coerdeiros com Cristo, unidos por algo mais forte que sangue ou cultura ou história. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 captura o que João viu. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro. Esta é a reunião final que aguarda o povo de Deus. Não apenas uma reunião com aqueles que amamos e perdemos, mas uma reunião com cada crente que já viveu. Imagine as conversações. Imagine as histórias. Imagine a alegria de descobrir como as vidas de Deus se entrelaçaram através dos séculos de maneiras que nunca subimos. Você poderá sentar com Davi e ouvir sobre sua batalha com Golias em primeira mão. Poderá caminhar com Maria e ouvir como foi carregar o Salvador do mundo em seu ventre. Poderá rir com Pedro sobre suas falhas e maravilhar-se com Paulo sobre suas viagens missionárias. Mas mais do que isso, você verá como sua própria história se encaixa na grande narrativa de Deus. Aquela oração que você fez por um estranho? Você conhecerá a pessoa e descobrirá como Deus a usou. Aquele momento de fidelidade quando ninguém estava olhando? Você verá as ondulações que criou através da eternidade. E através de tudo isso,
Seus relacionamentos com aqueles que você amou na terra serão não diminuídos, mas ampliados. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12 promete que então conheceremos plenamente, assim como somos plenamente conhecidos. Todos os mal-entendidos esclarecidos. Todas as feridas curadas. Todo amor purificado e aperfeiçoado. Mas a maior alegria de todas será nossa relação com o próprio Deus. Romanos capítulo 8, versículos 15 a 17 nos lembra que recebemos o Espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. No céu, esta realidade será totalmente manifesta. Veremos nosso Pai face a face. Conheceremos nosso Salvador não apenas pela fé, mas pela vista. O Espírito Santo que habita em nós agora nos envolverá em glória. A Trindade que adoramos de longe será nossa companhia íntima para sempre. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21 nos diz que nossa cidadania está no céu, e aguardamos ansiosamente um Salvador de lá, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humilhados para que sejam como seu corpo glorioso. Pense nisso, corpos como o corpo ressurreto de Jesus. Capazes de comer, mas não precisando de comida. Capazes de atravessar paredes, mas sólidos ao toque. Livres de doença, decadência e morte. Corpos perfeitamente adequados para a vida perfeita que Deus planejou para nós. Nestes corpos glorificados, com mentes não obscurecidas pelo pecado e corações não divididos por desejos conflitantes, experimentaremos relacionamentos como Deus sempre pretendeu que fossem. Sem ciúmes estragando amizades. Sem orgulho criando barreiras. Sem medo causando afastamento. Apenas amor, puro, perfeito, eterno amor fluindo de Deus através de nós para os outros e de volta para Ele em um círculo interminável de alegria. Isso é o que aguarda aqueles que confiam em Cristo. Não uma existência etérea e nebulosa, mas vida, vida real, vida plena, vida como nunca foi vivida antes. Com pessoas reais que realmente conhecemos e realmente amamos, apenas mais do que jamais pensamos ser possível. A chuva batia contra as janelas do hospital enquanto Miguel segurava a mão de sua filha. Leuquimia. 3 anos lutando, e agora os médicos diziam que era questão de dias. Sofia tinha apenas 7 anos. 7 anos não eram suficientes. Não eram nem perto de suficientes. Papai, sua voz era fraca mas clara, eu vou ver vovó no céu. Miguel engoliu em seco. Sua mãe havia morrido 2 anos antes, e Sofia ainda perguntava sobre ela. Sim, querida. Você vai. Ela vai me reconhecer? Eu cresci desde que ela partiu. As lágrimas escorriam pelo rosto de Miguel enquanto ele acariciava o cabelo ralo de sua filha. Ela vai conhecer você perfeitamente, meu amor. E ela está esperando por você. E você? Os olhos de Sofia procuraram os dele. Você virá também? Um dia, Miguel sussurrou. Um dia estarei lá, e nunca mais teremos que dizer adeus. Sofia sorriu, e naquele sorriso Miguel viu não resignação, mas antecipação. Ela não estava apenas morrendo. Ela estava indo para casa. Esta é a diferença que a verdade sobre o céu faz. Transforma a morte de inimigo em porteiro. Transforma a separação de permanente em temporária. Transforma o luto de desespero em tristeza temperada com esperança. 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18 nos dá esta instrução. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Note que não diz que não devemos nos entristecer. A dor é real. A perda dói. Jesus chorou no túmulo de Lázaro mesmo sabendo que o ressuscitaria momentos depois. Mas nossa tristeza é fundamentalmente diferente daquela dos outros que não têm esperança. Nós nos entristecemos, mas com a certeza absoluta de que a separação é temporária. Nós choramos, mas através de nossas lágrimas vemos a promessa da reunião. Sentimos saudades deles, mas sabemos onde eles estão e sabemos que os veremos novamente. E esse conhecimento muda tudo sobre como vivemos agora. Se o céu é real, e é, então cada escolha que fazemos ecoa na eternidade.
Se reconheceremos nossos entes queridos lá, e reconheceremos, então nossos relacionamentos aqui têm significado eterno. Se a vida continua além da morte, e continua, então como vivemos essa vida importa mais do que podemos imaginar. Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 4 nos instrui: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Isso não significa que nos tornamos tão celestiais que não temos utilidade terrena. Significa que vemos tudo através das lentes da eternidade. Nosso trabalho não é apenas um emprego, é uma plataforma para o ministério. Nosso dinheiro não é apenas moeda, é uma ferramenta para o reino. Nossos relacionamentos não são apenas conexões humanas, são laços eternos sendo forjados. Viver com o céu em mente significa perdoar rapidamente, porque sabemos que todo rancor que carregamos é tempo desperdiçado. Significa amar profundamente, porque o amor é a única coisa que podemos levar conosco. Significa arriscar muito pelo Evangelho, porque as recompensas são eternas e as perdas temporárias. Também significa urgência. Se seus entes queridos não conhecem Cristo, não há tempo a perder. Cada dia é um presente, outra oportunidade para eles ouvirem e crerem. Não seja tímido sobre sua fé. Não esconda sua luz. A eternidade deles pode depender de sua disposição de falar. Mas também significa paz. Você não pode salvar ninguém. Apenas Deus pode fazer isso. Sua responsabilidade é ser fiel, compartilhar a verdade em amor e orar sem cessar. Os resultados pertencem a Deus. E para aqueles que conhecem Cristo, viver com o céu em mente significa valorizar cada momento com aqueles que amamos, sabendo que mesmo o relacionamento terreno mais longo é apenas o começo. Significa investir em pessoas, não em coisas. Significa construir memórias, não monumentos. João capítulo 14, versículos 2 e 3 registra algumas das últimas palavras de Jesus aos seus discípulos: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu teria dito a vocês: pois vou preparar um lugar para vocês. E, quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os tomarei para mim, para que onde eu estiver vocês estejam também. Pense sobre o que isso significa. Jesus, o Criador do Universo, passou os últimos 2000 anos preparando um lugar especificamente para você. Cada detalhe perfeitamente adequado para lhe trazer alegria. Cada aspecto projetado para fazê-lo se sentir completamente em casa. E não é apenas um lugar, é um lar. Um lar onde cada quarto está cheio de família. Um lar onde cada refeição é uma celebração. Um lar onde cada dia traz novas descobertas e delícias. Um lar onde você pertence completa e eternamente. Este é o futuro que aguarda cada pessoa que confia em Cristo. Não é um conto de fadas ou pensamento positivo. É a promessa de Deus, selada com o sangue de Jesus e garantida por sua ressurreição. Mas o céu não é automático. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Há apenas uma porta para o céu, e essa porta é Jesus. Não nossas boas obras, não nossa sinceridade, não nossa herança religiosa. Apenas Jesus. Se você nunca tomou essa decisão, se nunca confiou em Cristo como seu Salvador, por que esperar? A eternidade é longa demais para estar errado, e a vida é curta demais para adiar. O mesmo Jesus que morreu por seus pecados ressuscitou para lhe dar vida. O mesmo céu que ele está preparando para outros tem espaço para você. A mesma reunião familiar que outros antecipam pode ser sua também. E se você conhece Cristo, se sua eternidade está segura, então viva como tal. Não desperdice seus dias em trivialidades. Não gaste sua vida em coisas que não pode levar com você. Invista na eternidade. Ame as pessoas. Compartilhe o Evangelho. Construa o reino. Porque um dia, mais cedo do que pensamos, todos estaremos em casa. A velha mulher sentou-se em sua cadeira favorita, a Bíblia gasta aberta em seu colo. 87 anos de vida, 63 deles caminhando com Jesus.
Ela havia enterrado um marido, 2 filhos e mais amigos do que podia contar. Mas enquanto o sol se punha através de sua janela, lançando luz dourada sobre as páginas diante dela, não havia tristeza em seus olhos. Apenas antecipação. Amanhã seria seu aniversário, mas ela tinha a sensação de que poderia não estar aqui para celebrá-lo. Não havia medo nesse pensamento. Como poderia haver? Ela estava simplesmente se mudando de casa para casa, de sombras para substância, de fé para a vista. Ela pensou em Roberto, seu marido de 52 anos. Fazia uma década desde que ele partirá, mas ela ainda falava com ele às vezes, contando-lhe sobre os netos que ele nunca conheceu, as bisnetas que carregavam seu sorriso. Amanhã, talvez, ela poderia contar a ele pessoalmente. Ela pensou em Tomás, seu primogênito, levado por câncer aos 45. E pequena Sara, que viveu apenas 3 dias mas deixou uma marca eterna em seu coração. Amanhã, talvez, ela o seguraria novamente. Mas principalmente, ela pensou em Jesus. O Salvador que ela havia servido todos esses anos sem ver. O amigo que havia caminhado com ela através de cada vale. O Senhor que havia transformado sua vida de vazia em plena. Amanhã, talvez, ela o veria face a face. Enquanto o sono começava a tomá-la, ela sussurrou as palavras que Paulo havia escrito tantos séculos atrás. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. E em algum lugar além do véu, uma reunião familiar estava sendo preparada. Esta é a esperança que carregamos. Esta é a promessa em que nos apoiamos. Não que a morte seja o fim, mas que é o começo. Não que percamos aqueles que amamos, mas que os encontramos novamente. Não que nossa identidade se dissolva na eternidade, mas que ela finalmente se torne tudo o que Deus pretendia que fosse. Sim, reconheceremos nossos entes queridos no céu. Sim, nos lembraremos deles e eles de nós. Mas será muito mais do que apenas reconhecimento. Será conhecimento perfeito, amor perfeito, alegria perfeita na presença perfeita de Deus. Então viva com esperança. Ame sem medo. E quando a morte vier, para você ou para aqueles que ama, enfrente-a não como um inimigo, mas como a última porta antes de casa. Porque para aqueles que conhecem Jesus, o melhor está sempre por vir. Obrigado por passar este tempo explorando as verdades profundas sobre o céu e nossos relacionamentos eternos. Se você foi tocado por esta mensagem, encorajado pela esperança que ela oferece, ou desafiado a pensar diferentemente sobre a eternidade, adoraríamos ouvir de você nos comentários abaixo. Se você tem entes queridos que precisam ouvir esta esperança, compartilhe este vídeo com eles. Às vezes, a verdade sobre o céu é exatamente o que um coração em luto precisa ouvir. E se você ainda não se inscreveu no canal Histórias da Bíblia, considere fazer isso agora. Cada semana, trazemos as verdades eternas das Escrituras à vida de maneiras que tocam o coração e transformam a mente. Não perca as poderosas histórias e insights que Deus tem para você. Até nos encontrarmos novamente, seja aqui ou na eternidade, que você caminhe na esperança da reunião que está por vir e no amor do Deus que a torna possível.